Queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos uma vez mais no nosso canal. É um prazer tê-los conosco para juntos podermos refletir, pensar a respeito da vida, a respeito da nossa existência, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos caminhando e principalmente qual é o sentido da nossa vida. Hoje nós faremos algumas reflexões a respeito de um tema muito importante, que é a depressão. No entanto, antes de falarmos sobre a depressão, eu gostaria de iniciar o nosso programa com uma mensagem que está aqui no livro de Dona Benedita Pimentel, Em Nome de Jesus. É uma obra em que a autora fala sobre a nossa conduta, tendo como base, tendo como referência a figura de Jesus, porque nós entendemos que Jesus é o modelo e guia para a humanidade. E muitas vezes nós batemos no peito, nos intitulamos cristãos, mas em nossas atitudes nem sempre elas condizem com aquilo que Jesus nos ensinou. E no livro Em Nome de Jesus, nós temos aqui uma mensagem do amigo espiritual nordestino, e ele diz o seguinte na sua mensagem: em nome de Jesus, na multiplicação havia uma multidão. Poucos queriam ouvir Jesus de Nazaré, a maioria desejava apenas o peixe e o pão. Em nome de Jesus, o Mestre falou da imortalidade e da importância de amar. Poucos amaram, muitos só ouviram passar. Em nome de Jesus, hoje em dia se fala muito de amor, mas no fundo o povo só quer se livrar da própria dor. Em nome de Jesus, só querer aliviar a própria dor é uma fria, é até um direito, mas o importante mesmo é ter Jesus como guia. Em nome de Jesus. Tem gente que diz amá-lo com o coração, mas em nome dele já ganhou dinheiro, o suficiente para comprar até um avião. Em nome de Jesus, amem esse cara para valer. Sem ele na sua vida, você só vai perder. Em nome de Jesus, ame-o e não se sinta na solidão. Isso porque Jesus tem o endereço do seu coração. Está aí uma mensagem muito gostosa, muito positiva do livro Em Nome de Jesus, do amigo espiritual nordestino. Muito bem, vamos iniciar as nossas reflexões sobre a depressão. Por que iniciar? Porque a gente acredita que esta doença, este problema que assola a humanidade, ele é gravíssimo. E claro, nós não vamos aqui em 12 ou 15 minutos esgotar o assunto. Quando eu decidi falar sobre a depressão, a intenção é chamar atenção para alguns pontos, é fazer algumas reflexões e no decorrer dos outros programas voltarmos a falar deste tema, porque a depressão é, sobretudo, uma doença gravíssima, porque no nosso entendimento é a única doença que mata e deixa o indivíduo vivo, porque a depressão, essa tristeza profunda e prolongada, ela nos rouba aquilo que nós temos de mais importante, que é a alegria de viver. Ela nos rouba o prazer de viver. Ela nos tira o sorriso da face. Ela faz com que lágrimas permanentemente desçam sobre a nossa face. Hoje, sobre o mundo, no mundo, são bilhões de pessoas portadoras dessa doença chamada depressão. Então, como nós temos aí uma infinidade de abordagens, de compreensão, de entendimento sobre a depressão, nós vamos procurar canalizar as nossas explicações mais para o sentido holístico. Não vamos falar sobre a depressão sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista da medicina tradicional. A nossa intenção é fazermos uma análise, digamos assim, mais espiritual a respeito desta doença tão grave que tem atingido tantas pessoas. Uma das reflexões importantes de se fazer é dizer que a tristeza é uma emoção natural. Não é porque a pessoa está triste ou passa fases na sua vida com uma certa tristeza que ela esteja em depressão. É preciso que um especialista da área da saúde mental faça uma avaliação
um psiquiatra, um psicólogo, para que a pessoa realmente tenha o diagnóstico de depressão. Porque muitas pessoas acreditam que por estarem tristes, por terem um certo desânimo, estão em depressão. E não é bem assim. A tristeza, ela é um sentimento comum. Todos nós ficamos tristes, como todos nós temos momentos de raiva, são as chamadas emoções primárias. Isso não quer dizer que você esteja com depressão. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: a tristeza, como outros sentimentos, ela é muito bem-vinda, porque a tristeza é algo que nos faz pensar. A tristeza é algo importante que nos faz refletir sobre a própria existência. Então, quando a pessoa está numa fase que ela está um pouco triste, que ela está sem ânimo, ela pode aproveitar estes momentos para refletir a respeito da sua própria vida. Isto é muito importante. E falando da tristeza, eu gostaria de chamar a atenção também sobre um problema que tem acontecido no dia a dia das pessoas, que tem feito com que elas sofram muito e que estas mesmas pessoas não prestam atenção no que está acontecendo. Para eu poder explicar isso que eu quero, eu vou contar uma história verídica que aconteceu no meu consultório e naturalmente eu pedi permissão a esta pessoa para contar a sua história. Hoje a sua vida está resolvida, hoje ela resolveu todos os seus problemas, mas foi um momento assim muito delicado quando ela nos procurou. E vamos aqui chamar a nossa personagem de Bianca. Bianca nos procurou porque ela estava com um problema, digamos assim, difícil de solucionar. Ela tinha uma falta de ar constante. Inclusive, ela não conseguia nem dormir, porque toda vez que ela deitava para dormir, ela sentia essa sensação de falta de ar e precisava se levantar. Ela me disse que nos últimos meses ela estava dormindo sentada, porque era a posição mais confortável que ela tinha para conseguir pegar no sono. E quando eu perguntei a ela qual era a sensação mais intensa que ela sentia no momento da falta de ar, ela disse: olha, Aguinaldo, é uma sensação de sufoco, eu me sinto sufocada, é uma sensação de sufocação. E ela já havia procurado médicos, já havia feito exames e não havia surgido nenhum diagnóstico, ou seja, ela não tinha nenhum problema respiratório, ela não tinha nenhum problema nos pulmões, assim por diante. Os médicos haviam dito que provavelmente era um problema de ordem emocional. E os problemas de ordem emocional não são fáceis de se resolver. Então, quando você for ao médico e o médico dizer: olha, o seu problema é de ordem emocional, não fique muito feliz não, viu? Porque os problemas de ordem emocional não são fáceis de resolver. E nós fomos conversando com ela e num dado momento, e aqui eu repito, ela me autorizou a contar a sua história no YouTube para que a gente pudesse ter um material de reflexão, porque isso que aconteceu com ela pode estar acontecendo com muitas pessoas, não exatamente do jeito que aconteceu com ela, porque claro, evidentemente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Bem, conversando com ela, em dado momento ela me disse assim, ela me explicou que os pais são pais extremamente conservadores, ela com 23 anos de idade, e os pais ultraconservadores, daquele tipo assim, que acha que a filha tem que casar virgem, tem que casar com o melhor rapaz da cidade, se for um rapaz de posses, melhor ainda, tem que encostar a sua barriga no fogão, cuidar da sua família a vida inteira, e é apenas isto. Aquele ultraconservadorismo. E ela me disse que os seus pais eram assim, são assim. Ela com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, amando o pai de paixão, um amor muito grande pelo pai, e o pai aproveitando esse amor da filha por ele, e aí manipulando um pouco o sentimento dela, porque muitas vezes nós somos manipuladores, geralmente os manipuladores gostam muito das pessoas carentes, todo carente tem um manipulador por perto. E o pai, talvez até nesse processo, um processo inconsciente, não que o pai tenha feito isso conscientemente, mas ele sugeriu determinado rapaz que ela deveria namorar, e ela passou a namorar este rapaz. E conversando comigo, eu perguntei a ela: você não gosta desse rapaz, não é verdade? E ela me respondeu assim: Aguinaldo, o problema é muito mais grave. Eu não gosto de rapazes, eu sou homossexual. E no momento que ela diz isso, nós descobrimos qual era o problema.
Ora, essa sensação de sufoco, essa sensação de falta de ar, é porque havia um descompasso entre o que ela sentia e a vida que ela vivia. Quantas vezes na nossa existência isso nos acontece? Nós não vivemos a vida que nós queremos viver, nós vivemos a vida que os outros acham que nós devemos viver. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque é natural que num relacionamento, por exemplo, a gente seja flexível, a gente ceda, a gente atenda o pedido do outro, tudo isso muito saudável. Mas quando eu cedo demais, quando eu sou muito flexível, eu corro o risco de uma autoanulação, de um autoabandono. É quando eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida que os outros querem que eu viva. Era o caso da moça. E nela estava repercutindo no corpo físico como uma sensação de sufoco, de falta de ar. Então que a gente preste atenção na vida que nós estamos vivendo. O que é que você quer para você? Quais são os seus sonhos? Nós não podemos viver apenas para agradar os outros, ok? Pensemos sobre isso. Bem, voltando a falar sobre a depressão, não temos pressa, porque eu disse que nós iríamos aí e vamos abordar esse tema em vários programas, porque é um tema muito complexo, muito difícil de entender. Estamos hoje apenas dando início nas reflexões sobre a depressão. Uma das coisas importantes que nós precisamos saber sobre a depressão é que ela é uma doença. E sendo a doença, precisa ser tratada por médicos, por especialistas. E naturalmente as pessoas, a depender do nível de depressão que se encontram, elas precisam ingerir remédios, tomar a medicação. No entanto, eu faço aqui uma observação, levando a nossa análise mais para o lado holístico, para o lado espiritual. Eu devo ingerir a medicação para a depressão. Todavia, nós não podemos esquecer que normalmente, quando nós falamos sobre os problemas relacionados ao emocional, a própria depressão, a ansiedade, o medo, as angústias, os remédios são necessários, mas junto com a medicação, eu preciso entrar num processo de reeducação emocional. Eu preciso me conhecer e não acreditar que um remédio apenas vá curar a minha depressão. Porque o remédio minimiza os efeitos da depressão. O remédio, ele é necessário e ajuda muito. Portanto, se você está num quadro de depressão, o seu médico receitou, recomendou o remédio, faça uso. No entanto, não pare apenas no remédio. Faça a sua reeducação emocional, busque outras saídas, reeduque-se emocionalmente. Porque veja, só para a gente entender, se eu tenho uma dor de estômago, eu sei onde é o estômago, eu tomo um remédio específico. Se eu tenho uma cólica de rim, eu sei onde é o rim, eu tomo um remédio específico. Agora, ninguém vai levantar de manhã e dizer assim, hoje o meu joelho está depressivo, hoje o meu pé esquerdo está depressivo. Ora, por quê? Porque a depressão é uma tristeza. E não é o corpo que fica triste, é a alma. Sendo a alma que está triste, eu não posso ingerir um remédio para o corpo e curar um remédio que está na alma. Então, além da medicação, eu vou ter que procurar outros recursos. Então, esta é uma das reflexões importantes a respeito da depressão. Nós precisamos pensar sobre isto, ok? Bom, algumas coisas que eu citei aqui está no livro Respire e Conte Até 10 e no livro Vida, Seu Maior Patrimônio, que você sabe, você encontra na nossa loja virtual, na descrição abaixo aqui do vídeo, tá? Da editora Sintonia, é só você entrar lá e você pode adquirir esses livros. Nós vamos continuar essas reflexões sobre a depressão em outros programas. Sobre o que nós falamos hoje, pense bem como é que você está cuidando de você mesmo. Ok? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.